O padrão de movimento observado no vídeo ocorre devido a uma diferença de frequência no movimento de cada pêndulo. Esse gráfico é uma representação do movimento dos pêndulos. O eixo X corresponde ao tempo e o Y à amplitude. Percebe-se que no tempo zero, nesse ponto aqui, todos os pêndulos estão alinhados, o que seria o tempo onde se inicia o movimento. Gradativamente, eles vão saindo de fase, devido à diferença de frequência existente entre eles. Nesse ponto aqui, todos estão fora de fase. Corresponde ao tempo em que se percebe no vídeo que a metade dos pêndulos fica para cada lado. Novamente, gradativamente, eles vão entrando em fase, até que nesse ponto aqui, todos estão em fase novamente. E depois a tendência é de continuar se repetindo o ciclo por se tratar de um movimento periódico. Claro, que na prática existem perdas de energia, então vai se repetir algumas vezes e com o tempo vai parar. Então, para se construir esse experimento, o que se precisa saber é o valor desse intervalo de tempo, do tempo zero até esse ponto intermediário e desse ponto intermediário até esse outro ponto aqui, onde eles entram em fase novamente. Como se trata de um movimento periódico, os dois intervalos de tempo são iguais e podem ser escolhidos arbitrariamente, como foi feito no nosso experimento. No nosso caso, esse ponto aqui corresponde a 40 segundos e o ponto intermediário corresponde a 20 segundos. A gente já viu que o efeito observado no vídeo depende exclusivamente da diferença de frequência existente entre cada um dos pêndulos. E frequência e período são inversamente proporcionais. Sendo assim, a gente tem a seguinte relação: o período é igual a 2π raiz de L sobre G, onde T é o período, 2π é uma constante, L é o comprimento do fio e G é a aceleração da gravidade. Bom, como a gente pode ver, o período depende exclusivamente do comprimento do fio. Então a gente precisa calcular o comprimento do fio para poder construir o experimento e chegar naquele efeito observado. Então, isolando L, a gente tem que L é igual a G, que multiplica o período ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Bom, agora para a gente poder calcular o comprimento do fio, basta a gente conhecer o período de cada pêndulo. A gente sabe que o período é o tempo que o pêndulo leva para efetuar uma oscilação completa. Então a gente pode dizer que o período é igual ao intervalo de tempo dividido pelo número de oscilações. O nosso intervalo de tempo vai ser de 40 segundos, que é o que a gente estimou para que o conjunto de pêndulos completasse um ciclo, como a gente pôde ver no gráfico anteriormente. Esse intervalo de tempo de 40 segundos podia ter outro valor, podia ser 20, 30, 10, 50, qualquer outro valor. A gente escolheu de uma forma aleatória. Então, para a gente calcular o período, por exemplo, do primeiro pêndulo, basta a gente pegar o intervalo de tempo de 40 segundos e dividir pelo número de oscilações. Para o primeiro pêndulo, a gente estimou um número de oscilações de 15, ou seja, ele vai oscilar 15 vezes em 40 segundos, do que resulta um período de 2,67 segundos, aproximadamente. Para o segundo pêndulo, basta você pegar o mesmo intervalo de tempo e dividir por 16. Por quê? Porque o segundo vai efetuar uma oscilação a mais do que o primeiro. O terceiro você vai dividir por 17, o quarto por 18 e assim por diante. Cada um vai ficar com um período levemente diferente do que o anterior, ou seja, um pouquinho menor. Período menor, frequência maior. Assim sucessivamente para todos os outros pêndulos. Bom, daí é só você pegar o valor desse período, substituir aqui e calcular o comprimento do fio para cada um dos pêndulos. A gente usou 11 pêndulos, mas também foi uma escolha um tanto quanto aleatória, pode ser outros valores também.